Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Letícia Versosa e você me encontra também no Instagram como @em respeito a mim mesma. Eu falo sobre enneagrama e a nutrição do seu feminino. Antes de iniciar esse podcast, eu acredito que seja importante dizer para você que o enneagrama é uma ferramenta que, como base, fala sobre 9 tipos de personalidade. Ele inicia sua abordagem nos comportamentos que costumam atuar em você como sombras, naquilo que de ruim há em você, se é que podemos julgar algo como ruim, e que em grande parte das vezes você tem dificuldade de reconhecer como algo que hoje atrapalha o seu desenvolvimento. Exatamente porque toda a máscara da sua personalidade até hoje foi construída em torno desses comportamentos. E eles te trouxeram até aqui. Nessa leitura, eu irei lhe apresentar a maneira pela qual determinados comportamentos atrapalham a nutrição do seu feminino. E se você chegou até aqui, acredito que algum nível de insatisfação esteja sentindo sua vida. Quando percebemos o quanto algo nos faz mal e conseguimos dar nome a este algo, a gente ganha clareza de quais monstros internos nós devemos integrar. Percebemos também que, talvez, eles não sejam tão monstruosos assim. A tomada de consciência é a grande chave que irá te levar em direção à paz que é habitar o seu feminino nutrido. O enneagrama é a ferramenta que eu conheço que melhor nomina esses tais monstros. Importante, o enneagrama nos diz que a gente tem um único tipo de personalidade. E baseado nas centenas de atendimentos que eu fiz ao longo desses últimos 8 anos, eu confirmo isso. Porém, eu aproveito para te dizer que eu também percebi que, embora tenhamos um único tipo de personalidade, a gente recebe influência de todos os outros 9 tipos. De alguns, maior grau, de outros, pode ser algo quase imperceptível. Então, mesmo que você não seja uma típica mulher do tipo 4, aproveite este material para identificar o que há da personalidade do tipo 4 em você e passar a dar nomes àquilo que pode ser mudado. Vamos começar? A partir de agora, diga a você mesma: em respeito a mim mesma, eu estarei aberta a verdadeiramente escutar o que o enneagrama me diz. Comportamentos típicos da mulher do tipo 4. A típica mulher do tipo 4 se vê diferente das demais pessoas e, por isso, acredita que ninguém pode entendê-la ou amá-la adequadamente. Muitas vezes, ela se vê como uma mulher de raro talento, dotada de qualidades ímpares e também de defeitos ou desvantagens igualmente únicos. Mais do que qualquer outra, a mulher 4 entra em contato com seu feminino, se percebe e se concentra nas próprias diferenças e deficiências. Em níveis saudáveis de consciência, essa mulher é bastante conectada com seu feminino nutrido e é honesta consigo mesma. Ela reconhece-se em seus sentimentos e assume as suas próprias motivações, contradições e problemas emocionais sem negá-los e nem dourá-los. Ela nem sempre gosta do que descobre em si mesma, natural, mas não tenta racionalizar o que sente, nem esconder aquilo de si ou dos outros. É uma mulher que não tem medo de se ver exatamente como é. Ela pode estar disposta, inclusive, a revelar coisas até vergonhosas para outros tipos, pois ela quer reconhecer a verdade das suas experiências para descobrir quem ela é e aceitar a sua história emocional. Essa capacidade lhe permite resistir ao sofrimento como uma força serena. A familiaridade que essa mulher tem com seu próprio lado sombrio torna mais fácil para ela do que para mulheres de outros tipos a assimilação das suas experiências dolorosas. Porém, a mulher 4 frequentemente afirma que sente que lhe falta alguma coisa, embora ela não saiba exatamente o que é. Seria força de vontade? Seria autoconfiança? Seria uma tranquilidade emocional? Tudo isso ela vê nos outros, aparentemente até de sobra. E quando pensa mais a respeito do assunto,
essa mulher geralmente reconhece uma certa insegurança em relação a aspectos da sua autoimagem. Ela acredita que lhe falte uma identidade clara e estável, principalmente a sua persona, que irá mostrar a nível social com a qual se sinta à vontade. Aqui, essa mulher está conectada com seu feminino desnutrido, aquele que se envolve e se perde em suas emoções, não o que faz com ela se... Desculpa. Aquele que se envolve e se perde em suas emoções, que não aquele que faz com que ela se empodere de quem ela é e vá ao mundo com um masculino maravilhoso, nutrido. Se, por um outro lado, é verdade que a mulher 4 se sente diferente das demais pessoas, por outro lado, ela não quer ficar sozinha. Embora possa se sentir desencaixada e socialmente inadequada, ela deseja com toda a sua força relacionar-se com gente que a compreenda e entenda os seus sentimentos. Conhecida como a romântica do Enneagrama, ela deseja encontrar alguém que saiba apreciar o seu eu secreto, que ela cultivou e escondeu do mundo. Se com o passar do tempo essa validação externa não acontece, essa mulher começa então a construir a sua identidade em torno daquilo que tem de diferente em relação às outras pessoas. Assim, essa mulher estranha se consola, tornando-se uma individualista sensível e profunda. Tudo deve ser feito sozinha e à sua maneira, bastante diferente da característica agregadora do feminino nutrido. O mantra da mulher 4 se torna, então, eu sou eu e ninguém me entende. Eu sou diferente e sou especial. Apesar disso, no fundo, essa mulher deseja desfrutar da mesma facilidade e segurança que os outros parecem ter. A mulher 4 geralmente tem uma autoimagem negativa e sofre com a falta de autoestima. Tentando compensar essa falta de autoestima, ela cultiva um eu fantasioso, uma autoimagem idealizada, construída basicamente na sua imaginação. Conheci uma vez uma mulher 4 que disse que passa a maior parte do seu tempo livre ouvindo música clássica e fantasiando que era uma pianista mundialmente famosa. Infelizmente, a sua dedicação à prática de se tornar uma pianista mundialmente famosa era muito menor do que a autoimagem que ela fantasiava, o que a fazia reagir com constrangimento quando as pessoas lhe pediam que ela tocasse. Apesar de não ser pouco o talento que ela realmente tinha, isso se tornou um motivo de vergonha. Ela se perdia no seu imaginário e esquecia de alimentar o agir do masculino nutrido. Ao longo da vida, a mulher 4 pode experimentar diversas identidades, todas baseadas nas características, estilos e preferências que considera atraentes nos outros. Porém, no fundo, ela continua insegura quanto ao que realmente ela é. O problema é que a sua identidade se baseia muito no que ela sente. E quando olha para dentro, ela vê uma explosão de reações emocionais que não param nunca. Essa mulher capta, com enorme precisão, uma grande verdade sobre a natureza humana, que ela é dinâmica e mutável. Porém, como ela quer criar uma identidade estável a partir das suas emoções, ela tenta cultivar apenas certos sentimentos. Alguns são vistos como eu, enquanto outros são vistos como não eu. Tentando manter e demonstrar determinados estados de espírito, ela crê que está sendo fiel a si mesma. Um dos maiores desafios que essa mulher enfrenta é o de se libertar de sentimentos do passado. Ela tende a lamber as próprias feridas e a cultivar sentimentos negativos em relação aos que a magoaram. Ela pode se prender ao seu feminino desnutrido, tanto nas carências quanto nas decepções, e deixa de reconhecer o quanto há de bom na sua própria vida. Thaísa é mãe e trabalha como psicóloga. Ela luta há muitos anos com este problema. Abre aspas. Eu não consigo viver como todo mundo. Eu tive uma série de problemas nos meus relacionamentos. Me casei 3 vezes. Passei anos sem ter alegria na vida, só fingindo sorrir.
Eu sempre desejei coisas que eu não posso ter. Meus desejos nunca podem se realizar porque agora, hoje em dia, eu vejo que eu estou presa ao desejar em si e não a alguma coisa em concreto. Fecha aspas. Eu conheço um conto sufista que fala sobre isso. É a história de um velho cão maltratado e quase morto de fome. Um dia ele encontrou um osso, levou esse osso para um lugar seguro e começou a roê-lo. Ele estava com tanta fome que roeu o osso até tirar dele de tudo o que havia. Então, um velhinho bondoso viu esse cachorrinho em sua luta com o que restava do osso e, com pena, deixou-lhe um pouco de comida. Mas o pobre cão estava tão agarrado àquele osso que já não tinha nada a oferecer, que não conseguiu abandoná-lo e morreu de fome. A mulher 4 padece desse mesmo mal. Enquanto acreditar que há algo de errado com ela, ela não conseguirá reconhecer a nutrição do seu feminino e nem desfrutar de muitas boas qualidades suas. Reconhecer essas qualidades implicaria perder a própria identidade, que é a de vítima sofredora na mulher 4, e não ter uma identidade. E não ter uma identidade consistente é um medo que dá base à personalidade da mulher 4. Essa mulher só poderá se desenvolver se aprender a ver que boa parte da sua história ou da história que conta para si não é verdade. Quando ela para de contar a si mesma essa história não verdadeira, grande parte de seus sentimentos começa a desaparecer. E essa velha história deixa de ser importante ao seu novo eu. A típica mulher do tipo 4 e seu papel social. A mulher especial. A típica mulher do tipo 4 insiste em ser ela mesma e deixa sua marca pessoal em tudo aquilo que faz. Como já dito anteriormente, a sua autoimagem se baseia cada vez mais nas diferenças que ela observa entre si e os outros. A mensagem da máscara da sua personalidade de seja fiel a si mesma se intensifica à medida que essa mulher se identifica com essas diferenças. Da mesma forma, os seus estados de espírito geralmente contrastam muito com a atmosfera do ambiente. Se os outros estão felizes, eu estou triste. Se estão tristes, eu tenho vontade de sorrir. Manter sentimentos distintos dos sentimentos dos outros reforça a identidade da mulher 4. E assim, o seu papel social característico é o da mulher especial, da estranha misteriosa. E ela não se sente à vontade na interação com as outras pessoas, a não ser a partir desse papel. Ironicamente, quanto mais insiste em ser diferente e única, mais essa mulher entra numa camisa de força que a isola de muitas possibilidades de encontrar satisfação. A mulher 4 precisa entender que essa insistência em ser diferente provavelmente a levará a negar ou passar por cima de muitas de suas qualidades positivas só porque se parecem às qualidades que vê nos outros, principalmente nos membros da sua família. Desse modo, sem querer, ela cria uma identidade de si mesma negativa. Eu não sou assim, ou então, eu jamais conseguiria trabalhar num escritório como trabalhou minha mãe a vida inteira. Ou ainda, cruz credo, eu nunca vestiria nada de paetês, minha irmã é sem noção. E por aí vai. Ela não entende que ser o que se é não requer nenhum esforço. Mesmo que se tente, a gente não consegue ser outra coisa. O esforço é da ordem do masculino. Quando ela deixa de se empenhar tanto em ser ela mesma, e ela simplesmente é, a mulher 4 se liberta e encontra em seu feminino nutrido a beleza daquilo que realmente ela tem a oferecer. Patrícia, uma talentosa artista gráfica, identifica na sua infância a origem deste problema. Abre aspas. Quando criança, o meu mundo era bastante fechado. Eu não me mostrava facilmente e nem procurava tomar a iniciativa no contato com as demais pessoas. Eu me sentia estranha e rejeitada, talvez pelo modo como eu era, ou pelo modo com o qual eu falava, ou ainda pelo fato de eu ser muito inteligente. Eu não sei.
Embora uma parte de mim quisesse ser apenas normal e simplesmente se divertir, eu comecei a ter orgulho de ser especial e mais sensível, mais madura, mais perspicaz, capaz de compreender mais profundamente as coisas. Comecei a me sentir uma pequena adulta entre os meus amigos de infância. E assim, a divisão inferioridade-superioridade começou bem cedo na minha vida. Fecha aspas. Quando vai longe demais no desejo de ser ela mesma, a mulher 4 pode acreditar que as regras e exigências da vida cotidiana não se aplicam a ela. Eu faço o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. Sentindo-se fora da obrigação de cumprir as leis da sociedade e descartando regras e convenções, ela pode se tornar secretamente muito arrogante, imaginando que, graças ao seu imenso e ainda não descoberto talento, ela merece ser mais bem tratada do que as demais pessoas. E assim, a mulher 4 pode passar a ver em muitos dos aspectos normais da vida, como ganhar o próprio sustento e ter assiduidade no trabalho, impedimentos à busca do seu próprio eu. Ela quer liberdade para se deixar levar por sua imaginação e seus estados de espírito, embora possa passar meses ou até anos esperando que chegue a inspiração. A verdade é que essa mulher talvez esteja desperdiçando seu tempo numa vida improdutiva. Patrícia continua. Pensar em mim mesma como superior e excepcionalmente sensível me faz acreditar que tenho direito a não fazer o que os simples mortais têm de fazer, principalmente quando se trata de algo não agradável. Mas eu também me conecto com o oposto disso, ou seja, eu penso que sou inferior e incapaz em algum nível e que eu não tenho como dar conta das exigências comuns do dia a dia, como ter um emprego regular ou manter um relacionamento estável e satisfatório. Fecha aspas. A típica mulher do tipo 4, a inveja e as comparações negativas. Como todas as paixões ou pecados capitais, jargões usados pelo Eneagrama, a inveja da mulher 4 surge como uma reação à falta de contato com a própria essência, com seu feminino nutrido. Porém, ao contrário da maioria das outras mulheres, a mulher 4 ainda mantém um determinado grau de consciência em relação a essa perda de contato com a sua essência. Ela sabe que ela perdeu, mas ela vai além disso. Ela acredita ser a única que perdeu esse contato. Quando criança, seus familiares e amigos lhe pareciam mais completos e valorizados, enquanto ela se sentia ignorada. O resultado é a tendência à solidão, fortes desejos de aceitação e inclusão e inveja daqueles que as conseguem. Micaela, uma atriz já conhecida, nos conta alguns dos sentimentos que caracterizaram a sua infância. Abre aspas. Eu tinha 2 anos de idade quando minha irmã nasceu e se tornou o centro das atenções. Eu me senti abandonada e passei a me ver como uma estranha, uma criança solitária que olhava pela janela de uma casa cheia de sorrisos e alegria. Na escola, eu me sentia intimidada e isolada. Me tornei então muito estudiosa, a melhor aluna da turma. Mas isso só contribuiu para fazer que eu me sentisse ainda mais diferente. Eu sempre tive inveja das garotas que tinham cabelos loiros e olhos azuis, e odiava os meus olhos e cabelos castanhos. Meu pai era frio e distante. Costumava me dizer: você não sabe o que quer e não será feliz enquanto não descobrir. Fecha aspas. Quando se torna adulta, a inveja leva a mulher 4 a ver todos como normais e equilibrados, e a si mesma como uma mulher cheia de defeitos, ou na melhor das hipóteses, como uma mulher incompleta. Sua maior queixa é não conseguir camuflar as próprias falhas tão bem quanto as demais pessoas, deixando transparecer a própria vulnerabilidade inteiramente. E por isso, ela sente vergonha de si mesma. Ela diz que as outras mulheres lhe parecem gostar de si mesmas, ter boa autoestima, que sabem apresentar-se e buscar o que querem da vida. As outras são espontâneas, felizes, desinibidas e cheias de desenvoltura. Ou seja, são e possuem tudo aquilo que ela acredita não ser
nem possuir. Assim, essa mulher começa a se ressentir da sua vida e a desejar a facilidade no trato social de que as outras parecem desfrutar. Patrícia, a quem já conhecemos, relembra. Abre aspas. Eu me sentia sempre tão isolada. Eu via todas as outras garotas se divertindo e fazendo amizade uma com as outras. E eu não tinha a menor ideia de como conseguir aquilo. Por isso, sempre me sentia distante e diferente. Alguém à parte. Eu não me sentia superior. Simplesmente me sentia absolutamente diferente, sem a menor chance de entrar no grupo e compartilhar da diversão, da amizade, da intimidade e nem de nada que elas compartilhavam. Fecha aspas. Embora às vezes se deixe consumir pela inveja, a mulher 4 tem vergonha de senti-la e tenta escondê-la de todas as maneiras. Quase sempre fazem isso adotando uma atitude fria e distante. Ela oscila entre o desejo de manifestar a sua aflição, para que os outros vejam quanto ela está decepcionada, e o desejo de escondê-la. Essa mulher pode resolver essa questão expressando indiretamente seus sentimentos mais sombrios por meio da arte ou de insinuações. Conheço uma mulher 4 que costuma comunicar à sua namorada o que ela sente por meio de áudios com canções que contêm mensagens secretas para sua namorada. A mulher 4 costuma estabelecer comparações que dão abertura a sentimentos negativos devido à sua tendência a imaginar as reações alheias, em vez de perguntar diretamente e descobrir o que os demais de fato estão pensando. A inveja predispõe essa mulher a se decepcionar consigo mesma e a projetar essa decepção nos outros. Com isso, espera ser vista com maus olhos, mesmo por aqueles que gostam delas. Dessa forma, a inveja é capaz de fazer essa mulher perder horas em fantasias melancólicas que a envolve num véu de tristeza e a faz sentir-se vulnerável, ferida e incompreendida pelo mundo. Na maioria das vezes, desnecessariamente. O contato com o masculino nutrido daria chão a essa mulher. A típica mulher do tipo 4, o reforço dos estados de espírito por meio da estética e da sensualidade. A típica mulher do tipo 4 mantém seus estados de espírito cultivando um ambiente que estimule os sentimentos com que ela se identifica. Costuma sentir-se atraída pelo belo e pelo exótico, procurando cercar-se de beleza nos objetos, na música, na luz, nas texturas e odores que reflitam a sua individualidade, e ao mesmo tempo que intensifiquem os seus sentimentos. A atmosfera, o estilo e o bom gosto assumem importância capital e a tornam muito atenta com tudo aquilo que a cerca. Assim, ela precisa ter a caneta certa, só aceita o tom exato na parede do quarto, e o caimento das cortinas tem de ser o previsto. Caso contrário, ela não se sente bem. Quando não controla este desejo de prolongar os seus estados de espírito, mesmo que eles sejam negativos, a mulher 4 pode criar hábitos destrutivos que são difíceis de se desfazer. Se, por exemplo, ela perder a esperança de ter um relacionamento mais profundo e prazeroso, ela pode acabar buscando alívio em prazeres substitutos, como sexo casual, pornografia, alcoolismo e drogas, ou noites inteiras vendo filmes antigos na TV, por exemplo. O excesso de autocompaixão e as diversas formas de afagar o ego que essa mulher se permite a fragiliza ainda mais. Ela vai entrando em uma espiral de desnutrição do seu feminino, ao invés de se conectar com seu masculino nutrido. Fabiane é uma escritora que por muitos anos viveu em depressão. Abre aspas. Quando eu não sou mole demais comigo mesma, eu sou muito severa. Extremos mesmo. Quando surge algum problema ou dificuldade, eu logo desisto e procuro me dar um carinho, ou dormindo ou comendo demais. Mas isso só me traz culpa e nojo de mim mesma. Eu tinha de escrever uns capítulos para um livro há alguns anos, mas, em vez de simplesmente sentar e começar, eu não conseguia nem olhar para o computador.
Então eu comia, assistia TV, até não aguentar mais. Foi só quando eu cheguei ao fundo do poço que me recobrei e voltei a trabalhar. Parecia até que eu tinha necessidade de criar uma crise. Fecha aspas. A típica mulher do tipo 4 e a fuga para um eu fantasioso. Todas as mulheres da tríade do sentimento, a mulher 2, a mulher 3 e a mulher 4, criam, quase sempre de maneira inconsciente, uma autoimagem que acreditam ser preferível do que o seu verdadeiro eu. Porém, enquanto a autoimagem das mulheres 2 e 3 está mais para fora, a da mulher 4 é mais interiorizada. É uma autoimagem que chamamos de eu fantasioso. Uma autoimagem que vem de um lugar feminino. Como dito anteriormente, a mulher 4 passa o tempo sonhando com o próprio talento e as obras-primas que irá criar, em vez de realmente aperfeiçoar as suas reais habilidades. Naturalmente, essa autoimagem não é toda ela apenas um produto da sua imaginação. Parte dela será posta à prova junto àqueles em quem confia. Porém, mesmo quando ela revela alguns aspectos da sua identidade interior, essa mulher guarda para si a maior parte desse eu fantasioso. Embora possa emprestar à mulher 4 uma persona ocasional, esse eu fantasioso geralmente não tem relação com seus reais talentos e, por isso, tende a provocar a rejeição e o ridículo. O grau de vaidade investido nesse eu fantasioso tende a ser proporcional à profunda mágoa emocional sofrida. Essa mulher pode se ver como uma criatura quase que mágica, enquanto as outras pessoas são banais ou inferiores. O eu fantasioso, em geral, se baseia em qualidades idealizadas e praticamente impossíveis de se obter. Assim, ele é, por natureza, inintangível e está diretamente ligado à rejeição que essa mulher tem em relação às suas reais qualidades e capacidades. Quando se encontra muito identificada com esse eu fantasioso, a mulher 4 tende a desprezar todo tipo de interferência com seu estilo de vida, interpretando as sugestões dos outros como uma mal-vinda intromissão ou pura pressão. Quando é preciso agir, entrar em ação, essa mulher se sente desanimada e tende a adiar ou a evitar ao máximo os contatos sociais e os prazos profissionais. Ela reage a qualquer questionamento acerca do seu comportamento com desdém, raiva e ressentimentos. Ela anseia por mais atenção e apoio, mas quase nunca consegue aceitar os que lhe são ofertados. Micaela comenta, abre aspas, para mim, sempre foi muito difícil contar com algo além de mim mesma. Sempre foi difícil tomar a iniciativa de pedir o que eu preciso. Por um lado, eu espero que as pessoas leiam os meus pensamentos. Esperei isso da minha mãe a vida inteira. Por outro, eu não espero encontrar quem se preocupe em querer me ajudar em satisfazer as minhas necessidades, já que as minhas necessidades não foram atendidas na minha infância. Então, eu aprendi a usar a minha fragilidade, a minha hipersensibilidade para manipular os meus pais e induzi-los a fazer as coisas por mim. Assim, eu não tinha de assumir a responsabilidade por mim mesma e nem pelos meus próprios erros. Fecha aspas. A típica mulher do tipo 4 e a hipersensibilidade. O constante fantasiar, a absorção em si mesma e as comparações negativas tiram a mulher 4 da realidade e a lançam numa crescente de emotividade e instabilidade de humor. Em função disso, a sensibilidade aumenta a ponto de torná-la suscetível a qualquer ato ou comentário sem importância, causando tremendas reações emocionais. A mulher 4 é a prova viva da necessidade de equilibrarmos o feminino e o masculino em nós. Micaela revela o turbilhão interior que seus sentimentos já criaram. Abre aspas. Eu me considero imprevisível e, por pensar que não havia nada entre a euforia e o desespero, eu achava que a minha capacidade de raciocínio era falha.
Estou eternamente à mercê de influências externas que afetam o meu humor e eu luto para manter a serenidade. Infelizmente, apesar de querer me divertir como todo mundo, eu acho que eu não fui feita para isso. Fecha aspas. À medida que se torna mais mergulhada em si, a mulher 4 busca significados ocultos em todas as suas reações emocionais e em cada comentário que os outros façam. Ela repassa mentalmente conversas do dia anterior ou até do ano anterior, tentando chegar ao que o outro realmente estava querendo dizer. E pode considerar comentários inocentes como ofensas veladas. Palavras como "você perdeu peso" podem ser interpretadas como "nossa, ela deve pensar que eu sou uma baleia". Ou um simples comentário como "seu irmão é um jovem tão talentoso" pode ser tomado como uma acusação de incompetência e inadequação sua por tabela. Com essa disposição de espírito, a mulher 4 se mostra muito ressentida e pouco colaborativa. Características que pouco provavelmente atrairão amizades ou facilitarão os relacionamentos. No entanto, como essas características são compatíveis com a sua autoimagem de ser sensível e diferente, ela raramente considera sua hipersensibilidade um problema. A típica mulher do tipo 4, narcisismo e autoabsorção. A vergonha, a inadequação social e algumas formas sutis de chamar a atenção estão relacionadas ao narcisismo que se verifica em todos os tipos da tríade dos sentimentos. Na mulher 2 e 3, o narcisismo se manifesta diretamente no impulso de obter dos outros atenção e legitimação. Já na mulher 4, o narcisismo se expressa indiretamente pela absorção em si mesma e pela enorme importância atribuída a cada sentimento seu. Carol, uma mulher que leva a sério a própria busca espiritual, vem lutando com essas sensações há muitos anos. Abre aspas. Eu já sofri muito na vida por me inibir tanto e evitar ir até as pessoas que não conheço ou com quem eu não me sinto à vontade. Eu não consigo relaxar e nem ser eu mesma se não sentir antes que eu tenho a aceitação dessa outra pessoa. Isso é uma coisa que eu tento superar. Agora estou mais consciente disso, mas ainda é uma grande luta. De repente, eu me afasto do grupo em que estou e depois eu mesma me sinto excluída. Fecha aspas. A mulher 4 se concentra tanto na fragilidade dos seus sentimentos que se sente cheia de razão em exigir que todas as suas necessidades emocionais sejam atendidas. Ao mesmo tempo, ela pode se esquecer completamente dos sentimentos alheios. Fala horas sobre cada detalhe dos seus sentimentos, sonhos e problemas, mas quase nunca se interessa em saber dos sentimentos e problemas dos outros. De fato, a absorção em si mesma lhe dificulta se concentrar em qualquer coisa que não tenha relação direta com seus interesses afetivos mais imediatos. Ela acha que seus próprios sofrimentos já são bastante. Se concentra em si e não olha o outro, um lugar nada feminino. Um sinal explícito de que a mulher 4 está se deixando absorver por si mesma é a tendência a ficar presa por muito tempo em sensações desagradáveis. O que deveria ser a nutrição do seu feminino acaba sendo um excesso. E além de exibir as suas mágoas, mostrando-se mal-humorada ou deprimida de inúmeras formas, essa mulher costuma se sentir profundamente injustiçada pela vida, principalmente pelos pais ou por quem ela lida no momento. A essa mulher parece que ninguém lhe dá o que ela merece, que ninguém reconhece as suas preferências, suas necessidades ou seus sofrimentos especiais, que ninguém compreende a sua profunda sensibilidade. Desse modo, ela tende a se afogar em autocompaixão, o que aumenta o seu medo de ser incapaz e de fazer a sua própria vida decolar. Ela mergulha dentro e lá ela fica, esquecendo que ela precisa ir para fora para respirar, para não morrer afogada. Quando afunda em suas próprias reações e estados de espírito, a mulher 4, em geral,
se afasta dos outros para evitar se expor mais e correr o risco da humilhação, da rejeição e do abandono. Porém, retraindo-se, ela tem menos chances de verificar a realidade. E assim, se torna cada vez mais difícil perguntar aos outros o que pensam a respeito das suas reações emocionais. Além disso, as poucas pessoas com quem ela se dispõe a conversar quase nunca são as mesmas com quem ela teve desavenças ou problemas afetivos. A típica mulher do tipo 4 e seu investimento em ter problemas e ser temperamental. Por mais estranho que possa parecer, na verdade, a mulher 4 inconscientemente acaba precisando ter problemas. Ela muitas vezes resiste a renunciar aos sentimentos que mais a faz sofrer e a autocompaixão, mesmo que eles lhe causem torturas intermináveis. Porém, não é difícil compreender as origens desse comportamento. Quando criança, a mulher 4 aprendeu a chamar a atenção da família por meio dos problemas emocionais, mostrando-se temperamental e sempre chateada com algo. Muitas dessas mulheres descobrem que podem obter confirmação de que são amadas, fazendo-se de difíceis e esperando que o outro tome alguma iniciativa. Porém, em vez de demonstrar um acesso de raiva, ela prefere fazer beicinho e parar de falar com o outro por vários dias. Prefere recusar-se a viajar nas férias com a família ou prefere vestir só preto a semana inteira. O mau humor mostra a todos que ela está feliz com alguma coisa sem que os outros exijam que ela diga com o quê. Na verdade, talvez essa mulher nem saiba o motivo do seu mau humor, já que está quase sempre às voltas com sombrios e complicados estados de ânimo que surgem do nada. Geralmente, essa mulher está tão identificada com esses estados de ânimo que acha que precisa, antes de mais nada, ocupar-se deles. Infelizmente, ela espera que todos façam o mesmo. Flávia, uma fotógrafa talentosa e web designer, comenta a turbulência emocional que já lhe criou dificuldades na carreira e nos seus relacionamentos. Abre aspas. Raramente a minha noção de eu se mantém inalterável. Eu passo um tempo enorme tentando permanecer emocionalmente equilibrada, pois qualquer desequilíbrio emocional me traz grandes sofrimentos. Independente da necessidade emocional que eu sinta naquele momento, contato com as pessoas ou depressão, eu preciso lidar imediatamente com ela. Eu não consigo deixá-la de lado. Eu gosto de ser uma mulher 4, mas eu acho que eu pago um preço alto por ser assim. Fecha aspas. Porém, quando se apresenta como carente, essa mulher tem a oportunidade de atrair a atenção de alguém que se dispõe a ser o seu salvador. Alguém que cuide das tarefas práticas para que ela tenha tempo e espaço para se descobrir. Infelizmente, isso só serve para afastá-la da chance de adquirir uma noção mais consciente de responsabilidade pessoal e de viver as experiências que lhe poderiam dar uma verdadeira noção do seu próprio valor e da sua própria identidade. Não é difícil perceber que esse padrão também tem origens na sua infância. Flávia continua. Abre aspas. Eu me lembro que quando criança, eu ficava deitada num cobertor em meu quarto e fingia que eu estava dormindo, na esperança de que meus pais abrissem a porta e me vissem. Eu fantasiava que eles me achariam tão adorável que poderiam me dar seu amor. Eu ficava louca por conseguir esse contato emocional com os meus pais. Ele é o meu alimento ainda hoje. Eu sempre soube que meus pais me amavam, mas raramente eu senti que eles poderiam espelhar as minhas partes mais profundas e vulneráveis. Fecha aspas. Com suas indiferença e alta emotividade, a mulher 4 afasta as pessoas. De várias maneiras, ela insiste em impor certas regras, obrigando todos à sua volta a pisar em ovos com ela. É melhor não falar neste assunto, senão a Flávia vai ficar nervosa de novo. A sua dramática exigência de solidão é, em si, um pedido de atenção
e um convite a que a busquem. No fundo, essa mulher espera que alguém a siga até o seu esconderijo mais profundo. Thaisa, após alguns anos de caminhada na estrada do autoconhecimento, encontrou o Eneagrama e se identificou na personalidade da mulher 4. Abre aspas. Em respeito a mim mesma, para que eu consiga entrar em contato com a nutrição do feminino e do masculino em mim, eu percebo a importância de me desapegar das minhas fantasias e das velhas histórias não verdadeiras que eu conto para mim mesma, a fim de fazer com que grande parte dos meus sentimentos desapareçam e eu consiga sair do campo das emoções para entrar no campo das ações. Fecha aspas. O grande problema é que a base da personalidade da mulher 4 é essa fantasia de ser alguém comum. É aí que ela se reconhece. Essa mulher só conseguirá sair desse lugar quando, de fato, começar a construir algo prático. Fazer um pouco a cada dia. E não parar, independente de qual o seu estado emocional. Eu, Letícia, sugiro que você, que se identificou com a mulher do tipo 4, comece a trabalhar com metas. Defina pequenas metas e as cumpra. Não basta definir. Sem autocompaixão, sem se perder no hoje eu estou tão para baixo, amanhã eu faço isso. E somente quando você começar a ver as suas realizações é que conseguirá identificar que, apesar dessa mulher especial ter te trazido até aqui, ela pode estar causando mais destruição do que construção em sua vida. Essa é a chave para acessar o seu feminino. Na minha página do Instagram, @em respeito a mim mesma, além de muito material sobre Eneagrama e o feminino, você também encontrará dicas sobre como nutrir o seu feminino. Tchau, tchau!